qual é o melhor time do Brasil em janeiro e qual é o pior time do Brasil em janeiro. Vamos ver a tabela dos estaduais para a gente decidir os melhores e os piores times do Brasil, tanto da Série A quanto da Série B agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se inscreve... Cara, se todo mundo fala, se inscreve no canal, já meio que passa despercebido, mas se inscreve no canal, cara, porque é muito importante a sua presença aqui no canal, é a coisa mais importante que pode acontecer. Então, se eu puder pedir 2 segundinhos do seu tempo para clicar no inscreva-se, eu vou agradecer demais, porque nesse vídeo a gente vai fazer... Estamos iniciando um quadro novo, tá? Todo mês a gente vai falar dos melhores e dos piores times no final, tá? Então estamos no final de janeiro, vamos falar dos melhores e dos piores times, olhando a tabela dos estaduais, que é a competição que tá rolando agora, times de Série A e B. Começando pelo Campeonato Paulista, onde a gente tem ali alguns times de Série A e de Série B, né? Vamos falar primeiro num todo, na tabela como um todo, né? Quem tá... Bom, o pior time aqui, dentre os de Série A e B, é a Ponte Preta, né? A Ponte Preta tá numa crise absurda, tem apenas 1 ponto somado no Campeonato Paulista ali, com 4 derrotas e 1 empate. A Ponte Preta tá numa situação gritante de crise. Ponte Preta promete ter uma Série B bastante difícil, se não consertar esse problema financeiro até lá, o que é difícil. A Série B já começa daqui a 2 meses, né? Começa ali no final de março, então a Ponte Preta tem que correr contra o tempo, primeiro para parar de perder jogadores, segundo para consertar esse problema financeiro de atraso salarial. Na Série A, o São Paulo é quem está preocupando demais. O São Paulo está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, tá? O São Paulo está ali com a mesma pontuação do Noroeste. Tem apenas ali 1 vitória a mais em relação ao Noroeste, que não venceu ninguém, por isso esse critério de desempate está deixando o São Paulo fora da zona do rebaixamento. Mas o São Paulo, tanto como quando o desempenho, né? O desempenho do São Paulo está muito fraco e o time também, né? Os reforços não estão acima ali, não estão à altura da camisa do São Paulo, então o São Paulo está preocupando demais. Santos é outro que se reforçou pouco, trouxe apenas o Gabigol ali, o Gabriel Menino também, mas muito pouco. O Neymar ainda não voltou a jogar, mas o Santos mudou muito pouco o seu elenco do ano passado, que lutou contra o rebaixamento praticamente até o final, então preocupa também para esta temporada, tá? O Botafogo, né? Disputa a Série B. Deve disputar a Série B na parte de baixo da tabela, como vem fazendo nos últimos anos, mas o Botafogo tem total condição de mais uma vez escapar do rebaixamento na Série B, mas ainda assim está demonstrando que vai disputar a parte de baixo da tabela. O São Bernardo é uma boa surpresa, né? São Bernardo, que estará na Série B, pode ser que se livre um pouco dessa zona mais preocupante da Série B, tá? O Mirassol teve ali um tempo muito ruim, né? Ali no Campeonato Paulista teve uma sequência de 3 jogos sem vencer, até que meteu esse 4-0 aqui no São Bernardo e subiu um pouquinho na tabela, mas o Mirassol tá demonstrando ter um time bem mais fraco do que o do ano passado, tá? Então o Mirassol pode sim se preocupar. Corinthians, Bragantino, Palmeiras e principalmente o Novo Horizontino, né? O líder do Paulistão, o Novo Horizontino, deve fazer uma excelente Série B mais uma vez. O Palmeiras teve apenas um reforço, né? Trouxe o Marlon Freitas. O Palmeiras está com um elenco um pouquinho mais fraco em relação ao ano passado. O Bragantino tem feito bons jogos, né? Pontuado bem, ainda não perdeu de ninguém, é o único time invicto no Campeonato Paulista. O Bragantino pode ser que comece muito bem ali esse Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também, agora chegando mais reforços, o Corinthians começa a pontuar de novo, mas também preocupa um pouquinho para a Série A. Mas é um time que está se reforçando mais agora, então não coloca o Corinthians entre os piores. Tá ali na meiuca ali, né? Mas a gente pode colocar Novo Horizontino como o melhor da Série B e o Palmeiras como o melhor da Série A aqui no Paulistão. No Campeonato Baiano, cara, o Bahia aplicou 5 vitórias e 5 jogos, 15 pontos, tá avassalador o Bahia, mesclando entre titulares e reservas, venceu o Bavi, tá? Com gol do Del, garoto Del aí, que promete ser uma das principais revelações do Brasil aí nos próximos anos, centroavante brabo, o Haaland do Sertão. E o Bahia vai brigar no topo de tabela novamente, tá? Vai brigar na primeira página, tá demonstrando muita força. Já o Vitória tá um pouco aquém, mas os reforços do Vitória ainda não se entrosaram muito bem com o time, ainda não estreou todos os reforços. O Vitória deve brigar na parte de baixo da tabela nesse momento. Em janeiro não foi um time que se destacou. O Vitória está entre os piores de janeiro, o Bahia está entre os melhores de janeiro. Aqui no Campeonato Carioca, cara, o Flamengo tá na zona do rebaixamento aqui, né? Vai disputar, lembrando que o Campeonato Carioca tem um quadrangular final contra o rebaixamento. Se o Flamengo terminar
nessa zona vermelhinha aqui, ele não está rebaixado automaticamente. Ainda vai disputar mais 6 jogos aí para tentar fugir do rebaixamento. Mas o Flamengo jogou ali dos 4 jogos, jogou 2 apenas com o seu time titular, né? Na verdade, dos 5 jogos, o Flamengo jogou 2. Outros 3 foram com sub-20 e o Flamengo perdeu 2 com sub-20 e empatou 1. Com os titulares, né? Com os profissionais, vamos dizer assim. Venceu do Vasco e perdeu o Fla-Flu do Fluminense, com o Fluminense, assim, também com o time reserva. Foi os dois com o time mistão, vamos dizer assim, time mistão. O Fluminense dominou o jogo, mereceu vencer o Flamengo e o Flamengo não preocupa o time do Flamengo, até porque o elenco do Flamengo é muito bom. Tá entre os piores de janeiro, mas mais por conta dos resultados, mas foi muito usando o sub-20. Porém, o que preocupa o Flamengo, na minha opinião, em relação ao Flamengo, né, é que o Flamengo, se disputar esse quadrangular contra o rebaixamento aqui, ele vai ter que disputar 6 jogos a mais na temporada. Tudo bem, deve usar o sub-20 nesse quadrangular contra o rebaixamento, mas ainda assim, o Flamengo pode necessitar, tá, dos seus titulares para evitar um possível rebaixamento no Carioca e no meio de Campeonato Brasileiro. Isso pode prejudicar o Flamengo. E pra gente sair do se, tá? O que já prejudicou o Flamengo teve que usar os titulares para evitar esse rebaixamento certo. O Flamengo precisou usar contra o Vasco e contra o Fluminense, o que prejudicou um pouco a evolução dos seus atletas, que já vão enfrentar agora o São Paulo no meio de semana no Brasileirão, e depois já tem final contra o Corinthians, e aí vira uma bola de neve. O Flamengo já tá com o físico dos seus jogadores comprometidos nesse início de temporada. Então o Flamengo é destaque negativo. O Botafogo, meu camarada, é destaque negativo mais por conta do transfer ban do que pelo que tá fazendo dentro de campo. Dentro de campo, o Botafogo tá entre os melhores do mês. O Botafogo tá com um time muito forte ainda, apesar de toda essa crise que a imprensa tá botando aí. O Botafogo, das 2 vezes que jogou com os titulares, jogou muito bem. O time do Botafogo tá muito bem. As ideias do Anselmo estão muito boas. O Botafogo está entre os melhores do mês. O Vasco tá na meiuca ali, né? O Vasco faz um jogo bom contra pequeno, mas contra o Flamengo joga muito mal, praticamente não finaliza. O Vasco tá entre... Não dá pra dizer que o Vasco tá entre os piores, mas também não tá entre os melhores, tá? O Fluminense tá ali... também não dá pra dizer que o Fluminense tá entre os melhores, né? Mas o clássico no Fla-Flu coloca o Fluminense entre os melhores do mês, tá? A vitória no clássico do Fla-Flu coloca o Fluminense entre os melhores do mês, dá um pouco de ânimo, vai enfrentar um Grêmio que perdeu o Grenal agora na estreia do Brasileiro. Então o Fluminense tá aí com 9 pontos, líder do Grupo A, e tá entre os melhores do mês, mas não tá muito alto, não. Aqui no Campeonato Catarinense, cara, a gente precisa falar sobre... 2 times, né? 3 times, tá? Criciúma, Chapecoense e Avaí. Avaí e Criciúma na Série B e a Chape está na Série A. A Chape que tá fazendo um excelente campeonato catarinense. O time da Chape é o mais forte, tá? Do catarinense, mas... destaque para os 3 times, tá? Estão ali no campeonato um pouco mais fraco do que os demais, no campeonato estadual um pouco mais fraco, mas estão fazendo a sua obrigação. Assim, dentro do seu estado, eles estão se destacando, né? O Avaí tá aqui na vice-liderança do seu grupo, Criciúma tá em terceiro, a Chape tá em segundo. Estão fazendo o que se espera deles. Porém, vamos ver em nível nacional como esses times se destacam para a temporada de 2026. Aqui no Campeonato Cearense, nós temos o Ceará e o Fortaleza atropelando todo mundo, né? Eles já passaram ali da primeira fase na liderança dos seus grupos. O Ceará passou na liderança do grupo B, o Fortaleza passou na liderança do grupo A. Já começou aqui a segunda fase e eles já estão novamente ali. O Ceará já estreou contra o Ferroviário, meteu 5-1, né? São só 3 rodadas nessa terceira fase. Os times de um grupo enfrentam os times de outro grupo. E aí depois nós teremos as semifinais e finais. Essa é a disputa do Campeonato Cearense. Fortaleza e Ceará estão ali na Série B. E eles estão entre os melhores do mês de janeiro, tá? Para a Série B, eles estão ali junto com o Novo Horizontino entre os melhores, não só pelo desempenho no Cearense, que era o que a gente esperava, deles atropelarem todo mundo, mas por conta dos times que tem. Tem times fortes, tá? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza devem aí brigar no alto da Série B, estão no topo de janeiro no Brasil. Aqui no Campeonato Pernambucano, cara, o Náutico tá se destacando e muito, meteu 4-0 no Santa Cruz nessa última rodada. Atropelou o Santa Cruz, que é time que está na Série C nesse momento, mas está com alto investimento. O Santa Cruz tem até um investimento ali prometendo um investimento de Série B. Ainda vão chegar mais reforços, mas o Santa Cruz tem um time ali razoavelmente forte para um time de Série C. E o Náutico atropelou, é o líder com 5 jogos, 5 vitórias. Grande destaque aí
é um dos melhores times de Série B nesse momento ali no Campeonato Pernambucano, tá entre os melhores. O Sport também tá na meiuca ali, tá? O Sport tá na meiuca de Janeiro, não tá entre os piores, mas também não tá entre os melhores. Com os titulares, o Sport venceu todos os jogos, né? O Sport venceu todos os jogos com os seus titulares que ele disputou. Então, dá pra colocar o Sport, não só venceu, como atropelou, né, a decisão e atropelou o Vitória também. Então, o Sport tá aí na meiuca ali. Vamos ver o que o Sport acho que precisa de mais reforços aí pra gente colocar no topo de Janeiro. Já o Náutico não. O Náutico, mais pelo desempenho do que pelo time. O Náutico está no topo de Janeiro, dentre os times da Série B. No Campeonato Goiano, Vila Nova é o líder, mas perdeu o clássico contra o Atlético Goianiense nessa rodada, tá? Largou perdendo, chegou a empatar, tomou o segundo gol. Estavam com 4 vitórias seguidas o Vila Nova e vem a primeira derrota. Segue na liderança, segue ali num tom alto nessa temporada para times de Série B. Porém, ligou alerta porque o único confronto contra um time realmente da Série B acabou sendo derrotado e dentro de casa, né? O Goiás está na meiuca, o Atlético Goianiense dá para botar o Atlético ali entre os melhores, tá? Apesar dele estar atrás no Vila Nova, ele venceu o clássico, um confronto de Série B, ele venceu e venceu fora de casa. São times aí que precisam ainda se reforçar um pouco mais, mas eu coloco os 3 na meiuca, ali de Janeiro, tá? Nenhum no topo, nenhum no fundo dos piores times. Agora, o Atlético Mineiro virou o clássico diante do Cruzeiro e a gente pode ir um pouco mais tranquilo com o Atlético para o Campeonato Brasileiro. O Atlético está fora da zona de classificação, vinha cambaleando demais, mas no maior teste o Atlético aplicou uma intensidade absurda, virou o clássico dentro da sua casa e termina janeiro dentre os melhores da Série A. Não no topo dos melhores, mas dentre os melhores com essa vitória diante de um time forte do Cruzeiro. O Cruzeiro, por incrível que pareça, apesar do Gerson ter sido reforço aí de muito impacto, o Cruzeiro está entre os piores, tá? O Cruzeiro está entre os piores desse mês. O Cruzeiro não vai para o Campeonato Brasileiro estrear contra o Botafogo em um bom momento, tá? O Cruzeiro vem jogando mal. Teve essa derrota pro Galo na estreia do Gerson, perdeu pro Democrata também no Mineirão. Então o Cruzeiro vem de problemas nessa temporada aí. O Cruzeiro não está bem, está entre os piores de janeiro. Aqui no Campeonato Paranaense, nós temos ali o Londrina disputando a Série B. Grande destaque desse Campeonato Paranaense. O Londrina não perdeu de ninguém. Fez ali 14 pontos e foi líder do grupo A do campeonato. Tá certo que o Atlético Paranaense nesse grupo aqui jogou a maior parte do tempo com os seus aspirantes, né, o seu reserva, mas o Londrina, grande destaque aí, pode fazer uma Série B tranquila nessa temporada, vamos ver. Tô com esperanças no Londrina, tá? Fez boas contratações e o time tá encaixado. Na Série A, a gente tem o Atlético Paranaense e tem o Curitiba, além do Operário na Série B. O Operário tá entre os piores, tá? Do mês. O Operário ali começou 3 jogos sem vitória, demitiu seu treinador Alex e tem apenas uma vitória no mês. Aí o Operário está entre os piores dentre os times da Série B. Curitiba e Atlético Paranaense jogaram muito pouco com os seus titulares nessa temporada. O Curitiba trouxe reforços melhores do que o Atlético Paranaense, tá? Montou um time um pouco melhor. Mas ambos os times, cara, ainda são uma incógnita para mim. Eles já estão classificados aqui para as quartas de final, né? O Atlético enfrenta o Foz do Iguaçu e o Coxa enfrenta o Cianorte. O Operário enfrenta o Azures e o Londrina enfrenta o São Joense. Eles não se enfrentam nas quartas de final. Mas sobre Curitiba e Atlético Paranaense, são 2 times aí que dá pra gente botar na meiuca ali. Não estão entre os piores do mês, mas também não estão entre os melhores. Não se destacaram ali absurdamente. Mas o Coxa está na frente do Atlético justamente no clássico diante do Atlético. O Curitiba, além de vencer na Arena da Baixada, jogou um pouco melhor. Ah, mas o Atlético teve mais posse de bola, mais finalização. Sim, porque estava jogando em casa. O Coxa largou na frente logo no iniciozinho do segundo tempo. E, obviamente, entregou a bola um pouco mais para o Atlético, mas no contra-ataque, como foi o planejamento do Curitiba, o Curitiba teve mais êxito do que o Atlético no seu plano de jogo, tá? Então, o plano de jogo do Atlético era pressionar o Curitiba. O plano de jogo do Curitiba era jogar no contra-ataque. E o Coxa levou mais perigo no contra-ataque do que o Atlético levou ali com a sua posse de bola, mas ambos os times estão na faixa da meiuca de janeiro, tá? No Campeonato Paraense tivemos apenas uma rodada, mas o Clube do Remo, que é o atual campeão, já jogou 2 jogos nessa temporada, né? Foi campeão da Supercopa Grão-Pará de virada diante do Águia de Marabá e de virada também diante do Bragantino, venceu a estreia, cara. Destaque para Iago Pikachu e pro forte elenco que o Remo montou. O Remo venceu os 2 jogos que teve em janeiro.
Então a gente poderia até colocar o Remo lá no topo do mês, dentre os melhores. O elenco que o Remo tá montando é um elenco bastante promissor. Dá para colocar o Remo entre os melhores do mês ali, mas saindo da meiuca ali no início dos melhores. Não tá no topo dos melhores, mas dá para colocar, venceu os 2 jogos, início de temporada, e montou um elenco forte, né? Trouxe jogadores aí como Patrick, Vitor Bueno, Zé Wellison, Iago Pikachu. Então, trouxe jogadores estrangeiros aí como o Rafael Monte, o Leonel Pico, caras que podem dar muito certo no futebol brasileiro. O Remo vem montando um elenco forte e venceu os 2 jogos que teve. Vamos ver, a estreia é contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O Remo tá entre os melhores, mas ali na parte de baixo dos melhores, tá? E o último campeonato que nós temos times de Série A e B é o Campeonato Gaúcho, né? Inter e Grêmio na Série A e Juventude na Série B. Juventude é um dos destaques da Série B. O Juventude com certeza vai brigar no topo de tabela de Série B. É um time muito forte ainda. Inter e Grêmio, cara, preocupa um pouco. Eles se enfrentaram, houve o Grenal, né? O Inter virou assim, tava perdendo por 2-1 dentro do Beira-Rio e fez 3 gols na reta final do jogo. Ambos os dois preocupam, tá? Nesse momento o Internacional não trouxe bons reforços, o Grêmio também não trouxe bons reforços e nenhum dos dois tá jogando muito bem. O Grenal foi um jogaço, tá? Foi um jogaço, porém mostrou a fragilidade defensiva dos dois times, tá? Então, os dois ali eu coloco meio que na meiuca, eu não coloco nenhum dos dois entre os piores do Brasil em janeiro, mas estão ali na meiuca, tá? Pra gente fechar o vídeo, cara, pra mim o melhor da Série A no mês foi o Palmeiras. Por incrível que pareça, o Palmeiras está entre os melhores, é o melhor da Série A no mês de janeiro. E na Série B eu coloco o Novo Horizontino, 2 paulistas, tá? O Novo Horizontino liderando o Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte, e o Palmeiras também ali na vice-colocação do Campeonato Paulista, vencendo clássicos, vencendo muito bem, precisando ainda de reforços, mas para mim são os 2 melhores do mês de janeiro. Comenta aqui embaixo para você qual é o melhor time do mês de janeiro no Brasil. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e